Começamos aqui, nesta tarde de quinta-feira, o Bastidores da Política ao vivo na Rádio Difusora e ao vivo com você aí no Instagram. Já passou de 272 mil seguidores e mais de 20 milhões de visualizações. E é isso que a gente usa, esse espaço, essa vitrine do rádio, também do Jornal de Jundiaí, do Instagram do Jornal de Jundiaí, para esse projeto de chamamento à atenção às pessoas, a democracia livre, a democracia aberta, ser na eleição, virão candidatos de todos os lados, mas nós precisamos, neste ano de 2026, eleger deputado estadual e federal para Jundiaí, Jarinu, Campo Limpo, Várzea Paulista, Louveira, Itupeva, Cabruva. Eu estou abrindo um precedente para Francisco Morato, que a Renata Sena é pré-candidata lá e tem família em Jundiaí. Então, as cidades da nossa grande região, tem Itatiba, a gente precisa eleger deputado estadual e federal aqui. Os políticos fazem isso em todas as campanhas. Em reunião com o Tobias Musel Júnior, agradecer a direção do Tobias que está aqui com a gente aceitou ou resolveu partir para esse desafio, convidar as pessoas. A gente não pode pedir voto, nem para esse nem para aquele candidato, mas o que a gente pode fazer é mostrar para você a lista dos candidatos aqui da nossa cidade, da nossa região, e dizer o seguinte: amigo, vota aqui, vamos votar no vínculo territorial, como diz o Parimoski, vamos votar no vínculo emocional, na racionalidade, porque quando você vota em Campinas, Indaiatuba, Itu, quando você vota em Sorocaba, em São Paulo, provavelmente você não está aproveitando tão bem o seu voto, que todas as emendas são bem-vindas. Aliás, este ano é um ano que já começaram aí os deputados, mandou verba para a saúde, mandou verba para a casa do idoso, mandou não sei para quê de São Paulo, de Campinas. Muito obrigado, deixa vir a verba, mas nós precisamos aqui de deputados estaduais e federais na nossa cidade e região para um projeto de desenvolvimento regional, ficar próximo dos prefeitos, ficar próximo dos vereadores, ficar próximo das pessoas. Esse é o objetivo do programa. Quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha no WhatsApp Notícias, agradecer você no Instagram. Tem bastante abraço hoje aqui, tem o Vitor lá de Louveira, tem bastante, eu notei que tem bastante gente que está ouvindo a gente, tem aqui de Várzea Paulista, a Luciana está acompanhando a gente, tem um montão de gente aqui. Obrigado, gente, a gente fica feliz, não vai dar para falar todo mundo, evidentemente. E hoje o nosso convidado já foi vereador, presidente da Câmara, já foi prefeito da cidade de Louveira, e hoje é o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui no estado de São Paulo, mas é do governo federal, Governo Federal. Já passaram por aqui o Miguel Haddad, que foi prefeito e deputado estadual federal, o professor Oswaldo Fernandes, o Luiz Braz, que já foi prefeito 3 vezes também, aliás, 3 vezes foi só Miguel e o Luiz, né, que tiveram essa na região. O Zé Antônio Parimoski, que passou por aqui, o Gustavo Martinelli, prefeito da cidade, e hoje a gente está recebendo, eu quero agradecer desde já, aqui no rádio, Stanislau, quando você for falar, você olha para a câmera lá, o Stanislau Steck. Stanislau, obrigado por atender a gente sabe que a sua agenda no Ministério aí, no estado de São Paulo não é fácil, você abriu esse espaço para, junto com a gente nesse desafio, pedir para os eleitores, são 600, tem gente que fala 640, 680 mil votos na nossa região, a gente precisa de deputado estadual e federal aqui. É ou não é verdade, Stanislau? Obrigado, meu querido. Isso aí, obrigado você, Itamar, agradecer você, o Grupo JJ, o Júnior, toda a equipe, né? E muito importante esse espaço que vocês estão criando. E agora, né, o JJ investindo, né, nas redes sociais, nas mídias sociais, assim, já é um sucesso, né, como jornal consagrado aqui na região, muito respeitado, e agora também chegando a todos através das redes sociais. Então, estamos aqui para falar do Ministério, falar de Louveira, da região, do que você quiser, estamos à disposição. Stanislau, a gente agradece sempre. Stanislau está sempre, não interessa o cargo, a posição do Stanislau, ele sempre nos atende, sempre atende jornalismo, sempre atende a imprensa. Estivemos juntos em podcast, em eventos, ele está sempre pronto a falar, porque quando fala com a gente, ele fala com você. Você que nos acompanha no Instagram, você que está aí no rádio nos acompanha. Aliás, Louveira, grande abraço, o Natan lá de Louveira está acompanhando a gente também. Tem o pessoal lá de Louveira, já a gente vai saber como é que está a cidade de Louveira. Eu recebi notícias recentes da cidade de Louveira, eu quero comentar com vocês, Stanislau. Mas, sobretudo, a primeira pergunta nesse bate-papo nosso, para você ficar bem à vontade, é a seguinte. A linha de raciocínio nossa aqui é correta, Stanislau? Eu sei que você, quando era prefeito, a Noemi, o Marcão Mar, quando foi prefeito, outros prefeitos da região, aqui o Rodolfo de Várzea Paulista, no momento que vocês eram prefeitos, alguns estão prefeitos ainda, tiveram que procurar deputados ou de Campinas ou de São Paulo, porque precisam de ajuda do governo estadual e federal. E você é um exemplo disso, quando foi prefeito em Louveira. Você teve que buscar deputado, acho que era de Campinas, né? Sim, bom, nós abrimos a porta do gabinete, né? Nós tivemos alguns prefeitos em Louveira que não recebiam deputados, né? E que depois, lógico, o deputado, ele vem, ele trabalha, depois ele quer o retorno. Qual que é o retorno? É falar
das obras e tudo que aconteceu e pedir voto em cima daquilo, né? E nós, ao contrário, a gente começamos o mandato já abrindo e a cidade colheu muitos frutos graças a essa postura nossa. Emendas, né? Convênios. Emendas, obras, né? Reformas de centro de saúde, rotatórias, iluminação, várias obras, né, que aconteceram. Agora acabaram de inaugurar uma quadra lá na Vila da Conquista, que foi também trabalho com deputados junto ao governador Tarcísio. Então, é isso. Eu acho que o trabalho, a cidade, ela não pode se dar o luxo de fechar a porta, né, para os deputados. E eu cheguei a pegar a listinha de deputados que tiveram votos em Louveira, né, e comecei realmente a ir atrás. Falei, o senhor teve 500 votos aqui em Louveira, por favor, né? Agora faça o seu trabalho, né? E agora, o que acontece, né, e o que aconteceu nas duas últimas eleições, são os votos ideológicos, né? São gente que nunca viu Louveira, não sabe onde é, e as pessoas votam por né? Ideologia. Né? A gente comentou muito isso nos 5, 6 programas que a gente já fez. O voto ideológico é o que mais se joga fora. Mas eu acho que dá para unir as coisas. Se você investigar, você souber procurar saber em quem é o seu candidato, você vai ter candidato dentro da sua ideologia, mas que também vai atender a cidade que é da região. Então, acho que é unir as duas coisas. Não ficar votando no embalo, né? No famoso, no bonito, no simpático, isso, né? Isso, Dado a sua colocação, Stanislau, seu exemplo vivo, você que nos acompanha no Instagram, Stanislau é o prefeito de Louveira, é o exemplo vivo de que ele teve que pegar uma lista, buscar os deputados para pedir ajuda. Então, a pergunta é evidente, se nós tivermos aqui deputado estadual e federal, fica muito melhor para a gente, fortalece a região como um todo. É esse o trabalho, é o maior desafio nosso. Não está correto esse raciocínio? Está correto, e vou alertar outra coisa, a questão da reforma tributária. Reforma tributária, Louveira, por exemplo, Louveira e Paulínia, aqui no estado de São Paulo, se não tiver uma mediação, são duas cidades que vão ficar inviáveis, devido à queda da arrecadação que vai proporcionar a reforma tributária. Mesmo Louveira, é um potencial de arrecadação Louveira. Mas mudou, né? Porque agora a ideia vai ser, você vai receber o ICM, o ICM vai ser recolhido no consumo, não na origem. Louveira e Paulínia são duas potências porque, de PIB per capita principalmente, porque toda a região, né? Toda a região é produtora, é geradora de ICM, né? Itupeva, Jundiaí mesmo, só que Jundiaí tem mais população, então a gente vai receber por cabeça, né, por número de habitantes, né? Então, e vamos depender cada vez mais do quê? Dos deputados influenciarem lá no conselho gestor e tal, para estar liberando emendas e liberando recursos. Então, ou reverter isso, porque se eu estivesse prefeito, eu estaria organizando um grande movimento das prefeituras produtoras de ICM, geradoras de ICM, que é contra, né, essa mudança, esse golpe, né? Porque, para você ter uma ideia, só assim em números reais, hoje o orçamento de Louveira é 700 milhões para 55 mil habitantes. Você fala, nossa, espetacular. Sabe para quanto cairia a hora que isso vai ser ao longo de alguns anos, 10, 15 anos, até quase 30 anos, na verdade. Mas, nos 10 primeiros anos, cairia para 380 milhões. Quer dizer, hoje o que a gente... uma queda vertiginosa. E cada vez sobrando mais para o prefeito fazer saúde, fazer educação, fazer obras, fazer uma série de coisas. Então, é muito importante o trabalho de um deputado que você assuma compromisso e assuma com a cidade e ele está lá defendendo. Então, cada vez mais eles estão tendo mais verbas, né? Não sei se vocês estão acompanhando, né? O orçamento é um negócio absurdo. Vários programas foram desativados para jogar verba para os deputados. Então, esse jogo, até que não se tenha mudança, nós temos que fazer ele e eleger deputados conhecidos. Você sabe e amigos. que antes da reforma tributária, o Stanislau, vários especialistas, Tobias, inclusive um deles, o próprio Palimões, que entrevista aqui na rádio, no jornal, junto comigo de manhã aqui, falou sobre isso, essa atenção que você acabou de dizer. Isso vai complicar a vida dos municípios. Agora aconteceu, agora tem que correr atrás do prejuízo. É isso, né? E esse é um exemplo de projeto regional, que precisa de deputado para trabalhar. Se você não tiver força política, realmente está fadado assim, a ser uma cidade fantasma. Então, gente, antes de prosseguir com o Stanislau, eu vou dizer mais uma vez, isso aqui a gente vai falar em todo o programa,
durante a semana, no WhatsApp Notícias, vou ficar assim, sabe aquela ferpinha no calcanhar, né, do eleitor? A gente vai ter que falar isso até o dia 4 de outubro. Se você não entender que nós precisamos fortalecer politicamente a nossa região, e é por isso que a difusora está aqui, o Instagram Jornal Jundiaí, o Jornal Jundiaí está aqui. Se você não entender que a gente tem que focar, eu tenho a lista aqui, ó. Se não focar na lista dos nossos candidatos, agora são pré-candidatos e depois candidatos oficiais, a coisa vai se complicar. O Stanislau está dando o melhor exemplo. Aquele prefeito teve que chamar ajuda, teve que pedir ajuda para conseguir desenvolver. Agora, por exemplo, você falou da quadra ali em Louveira. Vamos ali para a cidade de Louveira. É uma quadra que eu recebi essa semana a notícia. Aliás, eu achei um absurdo. A quadra, o entorno da quadra, na parte de trás, eu recebi a foto, recebi a matéria, tudo sujo, entulho. Como é que inaugura um negócio desse? Prefeito, está dormindo aí, ô Paulo Finamori? Porque não é possível, desculpa, Stanislau, mas eu estou dizendo, está dormindo, velho? Como é que você inaugura uma quadra? Quadra que é um trabalho do ex-prefeito, que é de Stanislau e tal. Mas atrás eu vi a foto, tem entulho, tem sujeira. Isso não é inauguração. Eu não vou defender ele, não, mas ali é um... Manda limpar. Não, mas ali é um terreno particular. Eu vou lá limpar. Mas não faz parte do... Ah, não. Mas o que está faltando? Está faltando o muro, né? A cerca de contenção, o muro de contenção. Para esconder ali? Separando o terreno público. Porque ficou estranho, privado, né? Ficou estranho aquilo ali. Então, ficou faltando mesmo. Agora ali é particular. Só que assim, é um local muito carente, uma vila que foi uma ocupação irregular. A gente acompanha isso desde 2009, quando eu entrei vereador. Deu polícia lá, deu um monte de coisa, foi bem tenso. É bom falar com quem tem, tá vendo? O terreno em particular, era só esconder ali aquela sujeira, né? Mas faltou o muro ali, isolando a área pública. É o entorno da quadra, tinha que fazer. Agora, e nesse dia houve manifestação dos servidores públicos reclamando de saúde, educação e valorização na questão de perda salarial. Era um momento de dissídio e tal. Aí o prefeito não foi na inauguração, a vice-prefeita foi, eu recebi a matéria. Ela fez uma dancinha, ela debochou dos servidores. Isso é ruim, né? Isso aí já é questão de administração local, mas é ruim, né? A gente realmente não está entendendo o que está acontecendo em Louveira, porque dificuldade a gente ia ter mesmo, a gente estava previsto, se eu reeleito, a gente teria uns 6 ou 7 meses de bastante dificuldade. Você avisou isso? Lógico, a gente já vinha se preparando para isso, mas a arrecadação continua. Então, a gente pagaria as contas, por exemplo, o grande bolo hoje de dívida é a longo prazo, são 10 anos para pagar, né? Então a gente teria a curto prazo, praticamente 6, 7 meses a gente quitaria, e não é motivo para você hoje não reconhecer o funcionário público, né? Não dar uma merenda de qualidade, né? Terciarizar a merenda. Louveira foi referência na região toda, as pessoas iam lá para aprender e copiar a nossa merenda. E agora estão realmente jogando no lixo e deixando crianças irem para a escola, muitas vezes, comendo ou arroz puro, como tem relatos no Facebook, ou voltando sem comida para casa, por atrasos e uma série de coisas. Então, esse tipo de postura, eu não consigo encarar um negócio desse, uma cidade com 700 milhões para 55 mil habitantes, faltar merenda, deixar a criança com fome e funcionários sem o reajuste garantido pela Constituição brasileira. Para tudo isso deveria existir um planejamento e um previsionamento no orçamento para pagar a dívida parcelada, para manter a merenda, ou qualquer tipo de parceria, e até a valorização dos servidores. Embora o salário de servidores de Louveira, na comparação no geral, é um salário... É que tem que ter reposição, não tem perda, né, Louveira? Não, na verdade, o que eles estão fazendo opção? Vê se as terceirizadas estão tendo atraso. Não estão, eles criaram algumas terceirizadas de merenda, no caso aí, de educação, de esporte agora. Um contrato que eu tinha 1.700.000 por ano, passou para quase 5 milhões, o mesmo contrato. Então, essas terceirizadas, né? O grupo Fresa, que faz lá terraplanagem, um monte de serviço e tal, né? Vê se estão atrasando. Então, quer dizer, o que é deles ali, o que eles estão trazendo para o governo, realmente está sendo pago em dia e tal. E estão procurando... vamos dizer, ajudar os amigos, né? Esse que é ruim, para a cidade é ruim, e nesse momento não só Louveira, mas as cidades da região metropolitana, o nosso tema aqui, a gente deu uma passagem rápida aí por Louveira, é triste, a gente acompanha o que está acompanhando lá, e a gente tem que falar também, não dá para não dizer, né? A gente tem que falar, porque eu vou repetir, você tem um orçamento, tem um previsionamento, tem um planejamento para atender tudo, e que é o cobertor, né, o Stanislau que falou, o cobertor, às vezes ele está meio, você cobre aqui, descobre ali, mas você vai levando e atende todo mundo, não pode atender
um setor e deixar o outro descoberto, né? Não dá, né? Mas, Itamar, gestão pública é você gerir opções. Esse é o segredo. E a maior opção é servir as pessoas. Se você está ali, você se prontificou, né, pôr seu nome e tal, você tem que servir as pessoas. Se não for saúde e não for educação, educação é futuro, é nutrição. Tem criança que recebe nutrição na escola. Tem pais, né, com dificuldade. Quem nutre mesmo essa criança, quem alimenta é a escola. E agora, então, olha a responsabilidade de uma merenda de qualidade. Uma creche, né? No nosso governo, a gente atendeu 100% de creches, né? Vai ver a fila hoje. Então, tinham seis refeições por dia, né? Hoje tem crianças, falta cuidadores, tem criança voltando para casa com a fralda suja, toda assada. Então, quer dizer, por quê? Porque não tem ninguém que se dispõe a trocar e a dar um conforto. Então, eu acho que fazer gestão pública, a pessoa tem que falar, tem que servir primeiro. E saúde e educação. Né? É lógico que cuidar da cidade, zeladoria, né? Porque é o mínimo, né? Pegaram uma cobra, agora saiu até no IPTV, lá dentro de uma casa no bairro Terra Nobre. Lá. Por quê? Porque o mato invadiu, né, todos os terrenos, desde público, privado, as áreas de acostamento, quer dizer, e não é. E zeladoria que nem da sua casa. É constante. Vai fazendo, você tem que ir fazendo sempre, né? Nessa época do ano, eu estava com 30 roçadores, com 5, 6 equipes. Eles estão trabalhando com 10. Como é que você vai conseguir? Não consegue cobrir. Com 10 roçadores, tocar uma cidade toda. Você falou que a gestão pública é servir. Você está correto, mas eu ainda quero acrescentar o seguinte. Por isso que eu sempre digo aqui, gente, a gente tem que prestar atenção em servir, mas tem que ter competência e um pouco de experiência, porque senão dá errado, né? A maior prova disso está aí. Quando você tem uma assessoria, quando você tem alguém por trás, quando o camarada não tem muita experiência, não tem competência, até acredito que tem, mas não tem uma experiência de gestão, e você tem uma boa assessoria, você consegue ser mais assertivo. Mas quando você não tem experiência e não tem uma equipe, aí a coisa começa a descambar e o povo é que sente. O que a gente está vendo em Louveira não é... A gente tem que... Isso de gente que está lá dentro, né? Que depois acaba passando para a gente. A pessoa tem que ir leve para lá, olhar para frente. Não, eles estão só olhando para trás. Estão querendo perseguir os adversários, perseguir as pessoas, né? Querendo fazer aquela política antiga, né? E isso todo mundo está pagando. A necessidade hoje de saúde e de educação depois da pandemia, né? Eles não se atentaram a isso. Não é a mesma cidade que o pai entregou lá em 2020, né? É uma cidade hoje com muito mais necessidade. Os idosos, né? Os PCDs, né? Estou orientando as famílias com autistas, com pessoas super necessitadas, a irem no Ministério Público, a ir no Conselho Tutelar, né, para entrar com ação para que a juíza imponha uma coisa que é direito que a prefeitura... Você inaugurou não, esse de atendimento de autismo? Eu lembro, eu estive lá. O CAL foi o primeiro da região, depois foi para Itatiba, Morungaba, Valinhos, várias outras regiões. Né? Stanislau, agora falando de deputado estadual, tem um desafio, eu até comentava com o Tobias aqui fora do ar essa semana, que a gente vai também aprendendo. A gente está fazendo aqui, vai trocando experiências e vai aprendendo junto com você. A ideia é que a gente consiga eleger deputados da nossa região. Vem os de fora, vamos respeitar todos, está aberto, você pode escolher, é claro que fortalece a região. Agora, tem uma coisa que ainda eu não consegui entender, você vai poder me ajudar. Os vereadores nas câmaras municipais, de todos esses municípios. Se nós estamos aqui nesse enfrentamento dizendo que precisa eleger deputados da nossa região, preferencialmente, não quer dizer, vereador, você faz o que você quiser da sua vida, vereador. Mas quando o vereador na cidade começa a pedir voto, eles se unem para levantar a bandeira e pedir voto para alguém que é fora da região, acho que precisa de um pouco de bom senso também. Até os vereadores, eu acho que os vereadores, para os arranjos políticos, deviam se reunir em todas as cidades, fazer um grande encontro, presidente de câmaras, vereadores, e ter essa coisa de dizer, gente, a gente precisa fazer parceria, mas, sobretudo, primordialmente, fortalecer a nossa região. Porque senão, aqui você vai pegar 3, 4 vereadores, vai apoiar um cara de fora. Aí você vai pegar em Louveira, vai acontecer 3, 4 vereadores, um outro. Isso não vai ajudar muito no processo, nem os candidatos daqui, né? Será que a gente não vai resolver já? Acho que não vai. Mas já que a gente consegue mudar isso com o tempo, Stanislau? Difícil, né? Bom, é difícil. Eu sou suspeito de falar porque realmente eu tive vários problemas com vereadores, né? Inclusive o resultado eleitoral nosso se deveu muito a várias traições dentro da própria Câmara
vereadores que acompanhou a gente, né? Que a gente o projeto da cidade deu todo o crédito, abrimos as portas e tudo, né? Atendeu 4 anos e na última hora acabou nos traindo vários vereadores, infelizmente. Mas eu fiz uma reunião com o Danilo lá em Louveira e tinham 10 vereadores, né? Okay. Até quem eu não convidei apareceu. Agora, dos 10, quantos que vão realmente estar na linha de frente, né? Talvez 1 ou 2. Então, vamos ver. Eu considerei, fora da região metropolitana, a gente estava até falando aqui, você pega Cajamar, que está aqui do lado, e Francisco Morato, você vai pela Tancredo Neves aqui, depois do Santa Getúlio, e em 6 minutos tem Francisco Morato, a Renata Sena tem família aqui, e Cajamar, que está do ladinho. Então, não está na região metropolitana, mas está muito perto. Não, né? está aqui. Eu acho que está aqui. Está aqui, não tem. Agora você pegar de Campinas. Eu tenho até dito Itu, Sorocaba, Indaiatuba, Campinas e São Paulo, já é mais distante, né? A gente já poderia se desapegar um pouco disso, ou não? Bom, para Louveira, por exemplo, eu tenho um compromisso pesado com o Carlos Sampaio. Que é de Campinas. Que é do meu partido, é de Campinas, e teve muito presente no nosso mandato. E o pique do Carlão é um negócio... Ele é federal? Federal, vai para o 8º mandato. E assim, um cara ilibado, um cara assim, forte, um cara é aquele cara que assim, ele deve inspirar, né, ao político, né? Porque não tem horário, não tem dia, e qual tema que for. Então ele não foge da gente. A gente descobre talentos, né? Em função de não ter uma força aqui, você como prefeito encontrou o Carlos Sampaio que ajudou, aí tudo bem. Tá, só que eu tenho consciência também que a região, né, ela é muito ligada a Jundiaí. Então, os deputados, os candidatos de Jundiaí, né, vão ter, já tem um trabalho já naturalmente, né, já feito, né? O meu candidato, a dobrada oficial minha como prefeito, há 4 anos atrás, foi o Fred Machado, a pedido do Luiz Fernando, Jundiaí, né, até por ser da região, foi o mais votado, federal, faltou pouquinho, né, para eleger. E o César de Santana de Parnaíba, que a gente tinha um compromisso pesado com ele também. Esse faltou pouquinho, você também faltou um pouquinho para não ser reeleito. Foi pouca diferença, então. Não foi? Isso é um trem... 350 votos. Não é possível. Não é possível um negócio desse. O camarada administrando a cidade, vem ali num projeto aí com um número pequeno assim, mas faz parte, né? Faz parte, como é que é o Mandela, né? Mandela falava assim, que a eleição ou você ganha ou você aprende, né? E várias coisas a gente... Tem um histórico de pouquinho, Tobias. O Gabriel é de Cajamar aqui. Ele perdeu a última eleição para vereador por 2 votos. Na última urna. Já estava comemorando. É um negócio que já aconteceu em Jundiaí também, acho, não aconteceu? Um lá do Tamoio, lá, acho que um candidato do Jardim Tamoio. Quer saber, Vinhedo? Teve um vereador que não elegeu porque a esposa foi passear. Meu Deus, amor, não faz isso. Caiu uma viagem que ela ganhou, não sei aonde. Eu falei, bem, mas é o dia da eleição. Eu falei, não, pode ir embora, imagina, a gente está eleito. Um voto, ela empataria com a outra candidata, só que o rapaz era mais velho. Ele entraria. Que viagem. Essa fica na lembrança, né? Eleição é isso aí. Gente, a experiência, o conhecimento do Stanislau Steck nesse momento é muito importante, porque é um conhecimento político, administra. Quantos mandatos você teve de vereador? 2 mandatos, mas 4 dos 8 anos, 4 como presidente da Câmara. Então, 2 mandatos de vereador, presidente da Câmara, prefeito e agora no Ministério da Agricultura. Candidato a deputado, né? Candidato a deputado em 14. Então, ele tem toda essa visão e hoje tem uma visão ampla do Estado de São Paulo, que é a agricultura e a agropecuária, que é uma área que ele gosta muito, conhece, tem conhecimento e tal. Então, é importante a gente ver. Veja, ele precisou da ajuda lá do Carlos Sampaio, que é de Campinas, ajudou a cidade, na outra vez ajudou aqui o Fred. Então ele tem essa noção, e é a partir de pessoas equilibradas assim que a gente quer chegar nesse conceito comum. Como é que está o Estado de São Paulo com relação à agricultura, o seu trabalho lá no Ministério da Agricultura e Pecuária, que é gigantesco também? Isso, só explicando, né, o que é o PSD, né? O PSD é um partido de centro, né, onde tem o Kassab, né, o Gilberto Kassab como um líder, e ele tem uma fatia no governo federal. Qual que é a fatia? A fatia é o Ministério da Agricultura, da Pesca e da Minas e Energia, né? E então nós estamos lá nessa batuta. O nosso ministro, Carlos Fávaro, é um ministro que ele é produtor rural, lá de Senador, lá por Mato Grosso, né?
e muito ligado, né, ao governo Lula, o governo, né, lá no estado, mas é produtor rural, então ele conseguiu aliar essas duas coisas, tanto a linha, né, do governo federal, que muitos produtores rurais não aceitam, mas ele conseguiu fazer isso e produziu demais. Abriu mais de 548 mercados exatamente, né, de vendas de produtos para fora do país, né? A Apex, né, que é a nossa central de exportação, tem conseguido um trabalho fantástico para proporcionar exportação de produtos brasileiros, né? E isso tem nos feito resistir a muitos problemas, né? O primeiro problema se chama Trump, né? Que quando lançou aquele tarifaço lá, complicou todo o mercado. Por que o Brasil não sentiu tanto? Por causa disso, porque tinham muitos mercados abertos, né? E absorveu muita coisa. Lógico que algum setor ou outro, que dependia 100% dos Estados Unidos, realmente teve problema, mas a grande maioria teve essa opção. Agora, com a guerra, né? O custo, né, da questão do combustível, na questão dos fertilizantes. Gente, olha para vocês verem a dependência nossa. Vai dar problema ainda, né? A nossa dependência de fertilizante é um negócio absurdo. Com as mudanças que aconteceram em legislação e uma série de coisas, o Brasil vai, em 2050, olha para você ver, nós estamos em 2026, né? Daqui 24 anos, nós vamos ter 50% do que a gente precisa de fertilizante aqui no Brasil. Só em 2050. E o tempo passa rápido. Então quer dizer, mas estamos evoluindo, porque a gente já foi dependente quase que 100% do nitrato de amônio, inclusive do Irã. Né? O Irã é um dos fornecedores do Brasil que hoje não está vindo. A Rússia, né? Então, o agro depende de tudo isso. Né? Então, essa potência que é o agro do Brasil hoje, ela é uma potência, mas ela tem hora que parece que é andando no meio-fio, né? Pisando em ovos. Porque você depende de combustível. Você vê as colheitadeiras agora, tem lugar já sem combustível para poder colher a soja, o milho. Trator, máquina, colheitadeira, é tudo diesel. Fertilizante e plantio. E as pessoas, no geral, se preocupam com combustível. Só que nós temos um projeto também de energético, né? Por exemplo, que turbinou, eu tive na AgriShow ano passado, várias colheitadeiras, tratores da Case movidos a etanol. Pesquisa e desenvolvimento é tudo, né? A etanol. Então, quer dizer, nós não podemos depender somente do diesel, né? Então, é isso que o país está fazendo também. Buscando outras saídas. Claro. Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. E mercados, né? Já está acontecendo. Etanol de milho. Né? Você fecha um mercado lá, vai sobrar milho. O que faz? Moe, faz etanol. A sobra do milho vai sobrar um negócio que chama DDG, que é esse resíduo do milho que é extraído o óleo. Né? O DDG é importantíssimo para tanto o seco quanto o úmido, para alimentação de animal. E está sendo exportado, inclusive. E o conflito internacional ainda não acabou, né? A gente ainda está pisando em ovos, porque a gente não tem um final disso ainda, né? As coisas não se resolveram ainda. Não se resolveram e a gente, né, o que o Brasil é hoje? Né? O Brasil é um grande fornecedor, né, do agro no mundo, né? E só que o que está acontecendo? Qual que vai ser a opção? Não sei se vocês estão acompanhando. A partir de 1º de maio começa o Mercosul, né? Aquela aliança que faz 25 anos que estavam para acontecer. É um mercado entre o Mercosul e a União Europeia, né? O acordo Mercosul-União Europeia começa a entrar em vigor, onde, por exemplo, eu fiquei sabendo a uva, né? Que interessa para a gente aqui, zera todas as tarifas. Né? A uva nossa, por que interessa para a gente? Vamos exportar a uva rosada? Difícil, porque ela é bem perecível. Mas a uva do Vale do São Francisco, que derruba o preço da rosada aqui na nossa região, vai aumentar a exportação com tarifa zero. Então, quer dizer, vai aumentar o fluxo de uva nossa para a Europa e vai sobrar, então, talvez melhor aqui para os nossos produtores. É um outro caminho de equilíbrio pela aliança Mercosul e é isso aí, 700 milhões de consumidores. Nós estamos abrindo com várias áreas com tarifa zero. Então, veja, gente, falando com o Stanislau, ele fala um pouquinho do trabalho do Ministério aqui no estado de São Paulo. Você anda pelo estado todo? Tem uma região específica? Como é que é? Eu fico em São Paulo, na rua 13 de Maio, um prédio com 10 andares, onde ali tem o cérebro do Ministério da Agricultura aqui no estado.
E viajo dentro do, por exemplo, entregando máquinas, né, do Promac, visitando, participando de eventos, né, da avicultura, da suinicultura, da pecuária, agora de frutas, né? Essa semana tivemos a Fruit Attraction, que é a maior feira do mundo lá em Madrid, de frutas, e veio agora para São Paulo a segunda edição, a gente participou. Então é isso, a gente faz representando o ministro aqui no estado também nesses eventos. Como é que está essa experiência para você? Eu tenho uma pergunta depois dessa, mas como é que está essa experiência? Como é que você está sentindo isso? Eu sou médico veterinário de formação, então o que acontece? Na parte de bicho, né? De animal, frango, de suínos, gado e tal, cavalos, né? Agora, vamos ter, inclusive marcamos aqui com a MV Jura, aqui de Jundiaí, vamos ter uma reunião agora dia 8 de abril, vamos trazer técnicos e discutir com os veterinários aqui da região sobre a questão do transporte de animais, uma série de exigências, né, do mapa. Então, isso aí a gente, né, é o que a gente domina. Agora, para mim está sendo interessante porque, primeiro que eu gosto, né, do campo, gosto da roça, gosto, né, a gente tem sítio até hoje, então, a minha família, né, tem sítio até hoje. E o outro aqui, eu gosto de aprender. Então, fui aprender de amendoim lá em Jaboticabal, lá em Ribeirão Preto, fui aprender de soja, né? Fui para o Porto de Santos para ver como que é a logística, né? Uma loucura, né? A Cargill, um central exportadora, sabe, um negócio absurdo, né? Aqueles caminhões chegando, embarcando aquela soja. Então, quer dizer, a gente foi, o café, fui para a Alta Mogiana, lá em Franca, lá na região de Franca, aprender sobre o café, né? Como é que é a cultura, o que é a seleção do café. Então, quer dizer, são coisas que a gente está aprendendo para poder o quê? Poder ajudar, poder interferir, poder agir da melhor maneira. Poder servir, justamente. Nunca é tarde para aprender. Olha só, vereador, prefeito, agora no Ministério da Agricultura, nesse pedacinho aí do governo Kassab que ele tem no governo federal, acabou indo para o Ministério, está aprendendo cada vez mais. Não dá para deixar de falar de política. Qual que era a segunda pergunta? Aliás, o Kassab se licenciou, já teve encontro, acho que ontem, com o governador, né? Já tá... Hoje, né? Hoje. Ontem saiu a exoneração, mas hoje ele teve com o governador, reafirmou que o PSD vai estar junto. Vai estar junto para a reeleição do governador. Até hoje, né? O que eu posso falar, né? O Felício Ramute, que o Felício é um amigo do peito do Kassab, renunciou ao PSDB, renunciou à prefeitura de São José dos Campos, foi candidato a governador, recuou, saiu a vice, né? Tudo isso orquestrado por Gilberto Kassab lá atrás, né? E isso fez com que o projeto Tarcísio fosse vencedor, né? Essa sustentação que o PSD, o Kassab, os grupos... Toda essa estratégia usada aí. Então, e usando também, lógico, a questão Bolsonaro, né? O Tarcísio, apesar que... Veio nessa esteira aí. Foi um funcionário de carreira, trabalhou no governo Dilma e tal, mas ele cresceu mesmo, né? E por ser militar e uma série de coisas, ele ganhou notoriedade no governo Bolsonaro e veio nessa esteira até contra a nossa previsão, porque eu era prefeito e a gente, no primeiro turno, acabou apoiando o Rodrigo Garcia, né? E o Kassab batia nas costas e falou assim, você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Pode apoiar. No segundo turno eu quero que você tenha. Não, no segundo turno nós vamos estar juntos, o Kassab até debaixo d'água, mas no primeiro eu preciso apoiar o Rodrigo. Palavra é tudo, é importante isso. Essa atitude é importante. Por fim, deu o Tarcísio mesmo e está sendo um excelente governador. Então, o que acontece? A gente está falando aqui de eleição de deputado estadual e federal, e aí a gente fala de governador. O Tarcísio, o Kassab, está tudo a estratégia sendo colocada para vocês. Senador, acho que são 2 para São Paulo, né? Depois, cada candidato a deputado estadual vai ter aí os seus senadores, governadores. Então, aí, cabe aos pré-candidatos tratar essa comunicação com o eleitor. O nosso foco aqui é estadual e federal. Mas a pergunta que eu fiz para você sobre a experiência, você está gostando, que é a seguinte: o tempo passa muito rápido. Você falou que daqui 24 anos a gente vai reduzir o número de fertilizantes, tem que encontrar outras saídas. A minha pergunta para você é a seguinte: passa tão rápido, você perdeu com uma diferença tão pequena e está com uma experiência tão boa, não dá para pensar em nada agora nas eleições de 2028, não dá nem para saber se volta de novo ou não volta, continua onde está, é cedo.
eu acho que as pessoas vão aclamar, vão pedir, né? Nem tá fora do tema, mas não podia perder, né, Tobias? Estamos aqui em Jundiaí, né? Estamos aqui em Jundiaí, mas o Louverense frequenta muito aqui. Muito! Né? Acabei de encontrar aqui na calçada, aqui embaixo. São duas gêmeas lá do bairro Santo Antônio, que trabalharam muitos anos no frango assado. Acho que trabalha até hoje, não sei. Mas encontrei. Ai, prefeito, volta, pelo amor de Deus. Estou vindo atrás de dermatologista aqui em Jundiaí, porque lá, acho que mandaram na AME aqui, sei lá onde. Lá em Lovera não tem dermatologista. Então eu falei, sabe, então é difícil. Né? Então, aí o que acontece? O camarada está lá no ministério, aí o Kassab vai dizer, pô, a experiência é boa, está sendo uma grata surpresa, chega 28. Eu quero ver, a gente vai estar aqui para acompanhar. Eu tenho certeza que você vai decidir o melhor. Um passo cada vez, né? Eu acho que... Eu torço pela cidade, eu não estou... Tem muita gente que está, assim, escorrendo veneno no canto da boca, mas eu não... Eu fico triste, sabe, de saber que uma criança chegou em casa sem comida, sem atendimento, com a fralda suja. Quer dizer, imagina qual que é o aproveitamento da educação que ela teve, né? Não está tendo, né? Se nem o básico não estão dando, se imagina se estão ensinando alguma coisa que preste para essa criança. Então, olha o prejuízo que Louveira vai ter. Aliás, entregamos a cidade selo ouro de educação do governo federal, já caiu para prata. Tivemos 6 escolas premiadas com R$100 por aluno, agora caiu para 2 escolas. Então, quer dizer, está despencando a avaliação do ensino. Tobias, o professor Oswaldo falou isso aqui, né? Você pega o time para administrar na primeira divisão, você tem que deixar na primeira, né? Cai para B, cai para C, então aí está... o que o professor Oswaldo falou no segundo programa está acontecendo aqui. Pegou o time na primeira divisão. Estava lá num comparativo, num paralelo, futebol, é claro. Louveira estava lá com os índices lá em cima. Agora já começa a ir para a segunda divisão. Mas tem uma comunicação que me agrada muito, o Stanislau, e ele é muito eficiente, Tobias, e você que nos acompanha em casa, com o cidadão, que é a comunicação do gestor, do prefeito. Me agrada ver pessoas como você, o Miguel Haddad, a Noemi, o Mangini, o saudoso Mangini, a Noemi, vamos falar de ex-prefeitos, o Luiz Braz. São pessoas que passaram pela gestão, foram vereadores ou prefeito, estão ali no município, estão em outras funções, mas estão ali com aquele amor, com aquele carinho, com aquela preocupação. Eu acho que o povo começa a ter esse entendimento. Pô, o Stanislau está lá, mas queria estar aqui. Eu acho que essa comunicação é a mais eficiente para o eleitor, para o munícipe, para as irmãs gêmeas que estavam aqui, entender que dá para melhorar a cidade a cada tempo, a cada período. Nós provamos que dá, né? A gente, na verdade, o que aconteceu com Louveira, nós tivemos uma queda vertiginosa em 2013 de arrecadação vinda de repasse federal. A gente previu um orçamento que não aconteceu, tivemos que ir para o mercado, para a Caixa, né, para o governo, levantamos 94 milhões, 17% do que a gente poderia ter emprestado. Então, para quê? Para entregar 400 apartamentos, né? Que até agora... Tabarana, que até agora não entregaram, né? Poxa. E por quê? A preocupação da nossa administração uma delas, e uma das promessas pesadas, era a habitação. Inclusive, agora quantos apartamentos a campanha da fraternidade da Igreja Católica é sobre habitação. E Louveira está fazendo um exemplo ao contrário, porque nós deixamos 400 apartamentos, 85% pronto, já com a lista... Está parado? Estão caminhando, estão sorteando, estão fazendo... Bom, diz que vai entregar, né? Estão devendo, inclusive, para a construtora, que eu estou sabendo. Aí já atrapalha. São quase 10 milhões aí, que aí ficou do governo estadual pagar, eu não sei o que está acontecendo nesse meio, porque era só acontecer e que vinha o dinheiro de São Paulo. Eu não sei que gato na tuba que tem aí, que esse dinheiro não chegou. E 150 Minha Casa Minha Vida, que eu consegui lá, cancelaram. Cancelaram 150 Minha Casa Minha Vida. Eu consegui 100 CDHU, ninguém fala mais nisso. Consegui 104 pró-moradia lá para o bairro Santo Antônio, 2 lotes urbanos que estão abandonados lá, da prefeitura. A gente ia fazer 104 apartamentos, ninguém fala nada. 140 casas que vai remover 2 favelas, que é ordem judicial. Eu não estou vendo ninguém falar mais nada também, que é a Estiva e o Leitão. Compramos o terreno, fizemos o projeto, precisava concluir o projeto e iniciar a obra. Então, o dinheiro é pró-moradia, vindo do governo federal. Então, sabe, eu não sei o que está acontecendo. E os loteamentos populares, né?
tinha um loteamento que a gente conseguiria atender 800 famílias lá, com um lote barato, né? Mas esse já estava com projeto em andamento também, não? Iniciativa privada. Mas a gente estava dando descontos, uma série de coisas para incentivar. Ia sair um preço bem acessível. Né? Então, imagina, Tobias, você no rádio, você no Instagram, Stanislau. Se a gente aqui fica decepcionado com esse tipo de notícia, tá falando de 400 lá no Tabarana, que tá meio lenga-lenga, eu lembro que eu estava no governo, estava fazendo, 150 em Minha Casa Minha Vida, ninguém fala mais nada. Aí não dá certo. Não, cancelaram. Cancelou já, né? Cancelaram, tinha um prazo para assinar o contrato. A Caixa não quis assinar comigo no dia 30 de dezembro, porque eles falaram, não sei o que e tal. Aí esperaram o outro assumir. Então, se assinasse... Se assinar, salvava para o povo. Mas... Aí a gente fica feliz. Na região aqui, o Stanislau, eu estou acompanhando, Várzea Paulista está fazendo a 66 lá, né, que é o Light Steel Frame, que é duas torres com 33 apartamentos, que foi o caso da Vila Real, já está lá, já está em construção. Cabriúva, a Noemi já foi lá no terreno visitar, anunciou 100 moradias, e Francisco Morato anunciou 150. Quer dizer, quando você fala moradia, os municípios começam a entregar, mesmo que 100, 150, o Tabarana é maior que 400, ou loteamento, que poderia ter, com incentivo da prefeitura, mais 800, vai melhorando famílias, as vidas das pessoas, né? 1.500 famílias beneficiadas para suprir porque o que acontece com o Louveira? E aqui o Gustavo Martins, ele falou em 100 ou 150, né? Desculpa te cortar, foi isso? Para Jundiaí... 150, Para Jundiaí é refresco também. Isso. Falar de mil para cima, né? Exato. Mas eu acho assim, tem que fazer. Tem que fazer. Tem 150 que começar, hoje, 200 amanhã, vai fazendo. Agora, o problema, Louveira, é o aluguel, né? E, infelizmente, alto aluguel lá. A mentalidade de quem está ali hoje, que são ligados a imobiliárias, né? Tem um interesse imobiliário por trás, e isso, infelizmente, parece que não pensa nas pessoas. Então, a gente procurou fazer, tivemos muita dificuldade com a Covid, né? Então, eu acho que se tivesse... o justo seria a gente ter mais um mandato para a gente entregar tudo isso, mas a urna não foi favorável e agora, né, a gente lamenta tudo que está acontecendo, mas estamos olhando para frente e, como eu te falei, estou muito feliz de estar no Ministério da Agricultura, de estar podendo contribuir com os municípios, com os laboratórios, com quem produz realmente, né, os produtores. Todo alimento, né, que chega até na sua casa passa pelo Ministério da Agricultura. Então, hoje eu estou vendo a importância da gente trabalhar, né, melhores técnicas. A Embrapa, né? Gente, a Embrapa é uma joia do governo, que também caminha junto com o Ministério, né? O IMET, que faz toda a previsão de meteorologia, né? Que a gente tem também unidades, estações no estado todo, né, no Brasil todo. Então, tudo isso, a gente está muito assim, contente de estar podendo fazer parte dessa engrenagem que favorece, né, a alimentação, as pessoas e renda, né, para esse país. Né? O Stanislau, não dá para falar pelos vereadores, eu não vou pedir para você fazer isso, porque a gente sabe que vereador, a gente não sabe o que tem dentro da cabeça de vereador, mas assim, como você, vereador e prefeito, e nesse projeto que a gente está fazendo para fortalecer a eleição de deputado estadual e federal, a gente quer contar com você para encampar esse projeto no sentido de fortalecer essa ideia lá com a cidade de Louveira. Dá um foco nessa lista que nós teremos de pré-candidatos aqui. Um deles, você já falou que até tem compromisso, acho que é o Danilo, né? O Carlos Sampaio você vai manter, não é isso? Sim. Que é o de Campinas. O Danilo, inclusive, está saindo do PSD, né? Já foi, acho que foi PP. Foi PP, né? Vai ter agora a filiação dele no PP. Então a gente está aguardando. Um projeto grandioso, ele como vice, né, também, mas vai agregar. A gente está aguardando aqui as confirmações, que tem o Luiz Fernando Machado é pré-candidato federal. Ponto. Luiz Fernando já tem um nome consolidado. Isso. O Luiz trabalhou Louveira desde que foi presidente da Câmara. Eu conheci o Luiz lá na Câmara, quando eu acompanhava a Câmara, que eu nem era vereador, não era nada. E eu tinha a Pastoral Fé e Política e ele era o presidente da Câmara. Aliás, ele foi um dos precursores do aglomerado urbano. Exatamente. Que depois eu virei vereador, a gente continuou esse trabalho. E depois que virou região metropolitana. Com Pedro Bigardi lá na Assembleia, né, e virou aglomerado. E depois região metropolitana. Virou região metropolitana. O que a gente tem como certo aqui, Stanislau, e você, porque as pessoas depois ficam, não, mas fala desse, daquele, que a gente tem como certo, que a gente já sabe e pode dizer. Que os pré-candidatos a gente pode dizer, a gente não vai pedir voto, mas vai mostrar a lista. E depois do período eleitoral, o Tobias tem uma preocupação muito séria com relação a isso, que é o cumprimento da lei eleitoral. A gente vai dar espaço para todo mundo, vai estar tudo certo. Claro. Agora, o que a gente tem como certo? O Luiz Fernando é federal,
o pré-candidato a federal. O João Paulo de Várzea, aqui, vice-prefeito, é pré-candidato a estadual. Gente boníssima. Engenheiro, capacitado, foi secretário 11 meses. Estão fazendo uma mudança. Eu fiquei um tempo sem ir para Várzea. Tá. E eu via o barulho, né, dele. Como é que chama aquele que trabalha na... é o secretário de obras dele que fica... Ó, o Germano, Renato. Renato Germano. Renato eu acompanho sempre também. E eu via naquele movimento e tal, mas eu fiquei um tempão sem ir para Várzea. Aí não sei o que tem, um casamento, alguma coisa, que eu fui... Falei, cara, eles mudaram a cara de Várzea. O hospital Paulista. Virou referência. O hospital, né? Essa loucura que um dia eu falei pro Rodolfo do céu, você não tem medo de... Não, nós vamos. Então, você vê. Por quê? Porque ele tá investindo num negócio que está faltando. Exatamente. Né? Que era o que eu queria fazer na Santa Casa de Louveira. Tinha um projeto no estado de 25 milhões para terminar a ampliação da Santa Casa, aumentar mais 50 leitos, né? E levar uma especialidade para lá. Estava tudo encaminhado. E não deu. Não. Agora já descambou. Abortaram tudo, estava tudo encaminhado, entendeu? Então, e é nesse sentido, os municípios têm que fazer... Qual que é a palavra para você chegar e ganhar alguma coisa no Estado? É ser parceiro, parceria. Ele não quer que você dê... Ele não quer que ganhar nada. O que você tem para mim? Não. Isso. Vamos ser parceiro aonde, né? Eu tinha na saúde, tinha um centro tecnológico, com mais 14 empresas de Louveira, junto com o secretário Jorge Lima. A gente ia fazer um centro tecnológico, com escola profissionalizante, com startups, tudo na área de tecnologia, que está faltando mão de obra, né, na área de tecnologia. E tudo isso na parceria. Nós íamos entregar um teatro abandonado lá, com terreno, com toda a estrutura, mais de 30 milhões ia ser a contrapartida nossa. O Estado viria também com uma parte e as empresas iriam entrar também nesse projeto. Então, você tem uma série de projetos positivos que estavam em andamento, né? Tudo em andamento. O trevo do quilômetro 70, que nós trabalhamos na Artesp, né, fomos 50 vezes para... O que eu gastei de uva lá, para dar uva para todo mundo, eu chegava lá, eu era o prefeito da uva. Lá o prefeito da uva chegando. Um cacho de uva aí. Por quê? Para a turma marcar mesmo, né? A necessidade nossa. E onde ele estava, vai falar do trevo. E foi uma briga, esse trevo parece que vai sair, né? O trem Intercidades, agora, não sei se você ficou sabendo, começou a obra lá na beira da represa, lá em Vinhedo. Louveira só teve eles fizeram as estacas lá e tal, mas não vi obra assim, mas Vinhedo já começou, então glória a Deus, né? Porque o primeiro passo. Vamos atrasar. Viu? Então, Luiz Fernando, o João Paulo, que é vice-prefeito de Várzea, a Renata Ceni, que é presidente da Federação Republicana, que é a partir do governador, né? Prefeita 2 vezes, é a presidente da FRB, elegeu o do Guzmão, que estava dando... É legal quando você elege o sucessor, né? Sim. Esse é um exemplo bom. Aí, esses a gente dá como certo. Estamos aguardando os candidatos que serão apoiados pelo Gustavo Martins, que é o cara do governo. Ele esteve aqui com a gente semana passada, foi, né? Foi. A gente está aguardando, ele falou que nos próximos dias ele vai dizer quem serão os candidatos, que é importante, tem uma força política, o prefeito da cidade. Fora esses, a gente não tem nada dado como certo, até porque o próprio Danilo está mudando de partido, tem que esperar mudar. O Ricardo... Não sei se já foi, Pepe, eu não sei se foi, né? O Ricardo Benassi, né? Não está dado como certo. Eu só estou dizendo que está dado como certo, porque fica aquela história. Acho que vai, acho que não vai. Acho que sou federal, acho que sou estadual. Para com isso, pô. Eu ia falar para você, porque a gente viu uma pesquisa em Louveira, uma pesquisa espontânea, assim. Meu nome apareceu lá? Não, uma coisa boa. Mas o nome do Ricardo aparece. Não, sim. E o do Luiz é forte. Então você vê que esses nomes tradicionais, né? E por que aparece? Porque o tio dele foi uma referência, né? É um ícone. Até quando o Carmanguia foi prefeito no Louveira, o tio dele mandou verba, mandou coisa. A gente tem obra até hoje dele lá. A gente tem pré-agendado, como tem pré-candidato, com o Danilo, com o Ricardo, a gente está aguardando. Eles acho que também estão aguardando essas definições. A gente está com pré, porque a gente vai apresentar a lista toda. O pessoal às vezes se incomoda, não falou de não sei de quem. Calma. Esses que a gente falou já é certeza, está tudo ok. A gente vai aguardar os próximos. E na próxima... Eu dei a lista aqui de quem vem depois já, né? Depois de você. A gente tem já aqui o João Paulo vem, o Tomás Capeleto, que é prefeito, porque tem experiência que você tem, foi vereador, é prefeito, para falar da importância disso. O Luiz Fernando vem e a Renata Ceni vem. Então a gente vai aguardar a definição desses outros aqui. Por quê? Nós somos os maiores interessados em mostrar a você essa lista de pré-candidatos da nossa região. O nosso sonho aqui é a partir de 5 de abril, eleição dia 4, a gente poder dizer, Jundiaí região tem deputado federal, tem estado, quiçá
2 federais e 2 estaduais. Se der 2 estaduais, 1 federal também tá cabe, bom. né? Que cabe. É isso aí. Que cabe. Então, e que aqueles que ajudaram a região, como ajudou o Stanislau, que também tenham seus votos, porque foi um camarada que teve olhar para cá, que mandou emenda para cá. Tem até o tio do Zinho lá, o Duzinho esteve aqui com a gente também, como é que chama? O tio dele, como é que chama? Que é deputado federal. Coronel. Até o coronel mandou, o coronel mandou dinheiro para Itupeva, sabe? Mandou verba lá para Itupeva, mandou bastante, não mandou pouco. Então, tudo bem, a gente está dizendo aqui, não temos nada, mas o nosso sonho é ter a origem, a força política a origem daqui, para projetos, como diz o Luiz Braz, projetos regionais, né? Como diz o Miguel Haddad, para que cada prefeito tem aí 200 milhões, o deputado federal, por exemplo, o Parimós falou de um vínculo territorial, a racionalidade. Então a gente vai pegando todas essas pessoas experientes como você para convencer você que nos acompanha no rádio e você no Instagram. Vamos votar na lista nossa, gente. A gente tem uma lista, o estado é tão grande, né? A região, aqui é uma célula, né? 8, 9 municípios é uma célula. E a gente vai ter representatividade. Eu conto com a tua ajuda para isso, hein, Stanislau? Não, beleza. Tá Louveira está na faixa de Gaza, você sabe. Faixa de Gaza. Porque Louveira ela é verdade. Ela é região metropolitana de Jundiaí, mas é 019, né? É 019. Nós somos 019, então nós estamos encostados lá em Vinhedo, a que é região metropolitana de Campinas. Né? Itatiba então, está em Campinas, né? Ainda está em, né? O Tomás ainda está na região metropolitana de Campinas. Não está ele quer vir para cá. Ele quer vir. Tá lá, mas por que ele não veio? Eu sei a resposta, você sabe? Sabe por que ele não veio ainda? Sabe? Exatamente porque o Tobias falou correto aqui. Ele ainda tem um recurso que ele precisa mais, uma ajuda mais daquela região lá. Mas a vontade dele é agregar aqui. Mas ele não pode deixar o que você falou. Não pode deixar de vir verba, né? Você precisa ajudar. O prefeito, gente. O prefeito tem uma responsabilidade tão grande, porque tudo bate lá na porta do prefeito, né, Sandro? É culpa do prefeito. Poste entortou, o buraco apareceu, ele caiu. Então o prefeito tem também essa responsabilidade. Cara, eu vou falar para você, essa reforma tributária, ela deu um soco no estômago dos municípios, porque ela concentra o poder, a arrecadação mais em Brasília. Mas o pior... Nós vamos ficar dependendo de um conselho gestor que vai saber o que vai acontecer nesse conselho gestor, para onde que vão mandar. E lógico, os municípios que não têm produção nenhuma, dividindo o bolo, eles vão ter vantagem. Agora... mas aí cara, tá errado. E se a gente fosse investir em desenvolvimento nessas áreas que não tem produção? Agora, eles vão ficar dependendo de FPM, né, Fundo de Participação do Município, a vida toda. É quem vai decidir isso, né? Onde os vereadores, o próprio salário do prefeito, dos vereadores e tal, é a maior arrecadação, é o maior gasto da cidade, é o salário... Está errado. A máquina pública. E o pior, né, Stanislau, para a gente finalizar, 15% de tudo que se produz, eu sempre falo isso, em números arredondados, de tudo que se produz fica para o município, 25% para o estado e 60% já vai para a federação, né? Essa forma já é errada e ninguém pensa em mudar essa forma, porque quem produz é o município, né? Claro. Muitos municípios produzem muito, ficam só com 15%, e aí o prefeito, o vereador tem que ir lá bater, pedir para o deputado estadual, pedir para o deputado federal o dinheiro que, inclusive, não era nem para ter saído, né? Se cada município ficasse com 25% de tudo que arrecada, já melhoraria muito. E eu atendi um município, São Paulo ele tem, né? A gente conhece aqui a região, mas vai lá para o interiorzão para você ver. Tem uns municípios com 4, 5, 8 mil habitantes, né? Que às vezes tem 1.000 quilômetros. Tem 8 mil habitantes, mas tem 1.000 quilômetros o município. Veio um prefeito chorando lá no ministério. Eu preciso de uma patrol, eu preciso de uma máquina que eu só tinha uma e pegou fogo. Meu Deus. Pegou fogo lá trabalhando, escapou uma mangueira, sei lá o que aconteceu. E tô lá com as estradas, 1.000 quilômetros eu tenho de estrada. Olha o desespero. Eu fiz a minha parte, né? Peguei, caminhei, liguei para Brasília, tal, falei com o deputado. Não sei, voltamos. Tem grande possibilidade. Estamos na luta, começou agora há 2 meses. Mas é isso, a gente vê a realidade que tem o estado de São Paulo, que são assim vários cenários, não é esse que nós estamos vendo aqui, que nós somos eu chamo Campinas, São Paulo, uma megalópole, né? Tem os problemas de muita população, então é educação, saúde, né? Que segurança, infraestrutura. Segurança tudo. Que pega, né? Então, tudo isso mas tem muita gente também no interior precisando de coisas mínimas, né? Uma máquina dessa ia salvar o ano lá para esse município. Muito bem, Stanislau Steck, a gente quer agradecer demais a tua vinda aqui na Rádio Difusora, ao vivo no Instagram do Jornal de Jundiaí. Camarada que foi, eu repito, vereador, 2 mandatos,
presidente da Câmara durante 4 anos, prefeito, agora está aí no Ministério da Agricultura e Pecuária, aqui no estado de São Paulo, ele que é responsável por isso, tem essa visão e sabe da importância do trabalho que a gente está fazendo aqui, porque o trabalho que a gente está fazendo aqui, Stanislau, é dar a mão para os políticos, porque a gente sabe que o pedido de vocês sempre foi esse, gente, vota no candidato da região, então a gente está reforçando como veículo de comunicação, rádio, jornal, Instagram, ferramenta digital, e dizer, gente, aceita essa lista, pensa nessa lista, aí depois você decide, com competência, Claro. experiência e entrega, é claro. Mas a lista está aqui, e aí vai facilitar o trabalho do Stanislau e de todos os outros prefeitos da região, que vai facilitar, consequentemente, a sua vida. Segurança, saúde, educação, transporte, infraestrutura. E é isso que a gente quer. Obrigado, Stanislau. Obrigado pode ficar você, com a finalização. Itamar, não, agradecer e dizer para vocês também que o Itamar é um companheiro, um parceiro já de muitas lutas, né? Teve comigo na primeira greve da história de Louveira, em Verdade. 2017, quando foi dado 1%, que o pai desse prefeito está lá, deu 1% lá, pegou 30% para ele, 50%, 90% para os secretários e deu 1% para O servidor público. Lembra? É isso mesmo. Então, e agora está mais ou menos parecido, viu? Porque os secretários subiu de 15 para 20 mil o salário. Criaram mais secretaria, deram até auxílio alimentação para os vereadores. Para não dizer que o ex-prefeito está lá, o Júnior Finamori, eu vou dizer que ele está assombrando por lá, para não dar problema. Eu não vou entrar em detalhes. Exatamente. Isso aí eu acho que quem tem que cuidar é a justiça. Exatamente. E isso é um caso de polícia, mas tá bom. E agradecer, porque e o Itamar, inclusive, teve acompanhando algumas denúncias, né? Algumas obras que a gente, na minha campanha, a gente fez, e dizer para você, viu, Itamar? Aqueles vídeos, se você puxar aquelas estradas, aqueles esgotos, aquelas coisas que a gente prometeu que ia fazer, está tudo entregue. Está tudo feito. Tudo entregue, o asfalto, o esgoto, a pavimentação, os apartamentos, né? Tem um vídeo circulando lá dizendo que o projeto Tabarana foi projeto nosso. Ali eram 190 casas, ia destruir 90 mil metros de mata ali. A gente pegou metade do terreno e fez 400 apartamentos. Então, é um projeto pensado com o nome Tabarana, que é o nome do projeto nosso de sustentabilidade da cidade, que a gente espera que isso volte um dia com força lá, tá bom? Muito então, obrigado. Obrigado, o Itamar, obrigado o Júnior, JJ, o pessoal, a equipe, e parabéns por esse trabalho. Eu acho que é muito importante ter esse espaço, que nossa região colha frutos disso e a gente esteja atendendo o anseio, principalmente da população, porque os políticos vão e voltam, mas a população continua e ela tem que ser e merece ser bem atendida. Esse é Stanislau Issek na Rádio Difusora, ao vivo no Instagram. Na próxima quinta-feira, João Paulo está junto com a gente. Beijo bem carinhoso. Curta, compartilha aí.